Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos da nossa disciplina de tratamento de água, hoje nós vamos falar sobre desinfecção, agentes clorados. Uma outra alternativa que funciona como desinfectante é o dióxido de cloro. Então, o dióxido de cloro, ele é um desinfectante eficiente e ele apresenta baixos valores de tempo de contato. É efetivo para o controle de sabor e odor e para a oxidação de ferro e manganês, não sendo exercida demanda adicional desse composto se a água bruta contiver amônia. Então, esse dióxido de cloro, ele não produz quantidades significativas de subprodutos da desinfecção, exceto a formação de íons clorito e clorato em determinadas faixas de pH, pois cerca de 50 a 70% do dióxido de cloro consumido, ele vai ser reduzido a clorito. Bom, as principais vantagens da utilização do dióxido de cloro no processo de desinfecção de águas é que esse dióxido de cloro ele é mais eficiente que o cloro e as cloraminas para vírus, Cryptosporidium e Giardia. O dióxido de cloro ele oxida o ferro, manganês, amônia e os sulfetos. Pode melhorar os processos de clarificação e gosto e odor resultante das algas e da vegetação em decomposição, bem como compostos fenólicos, podem ser controlados por esse dióxido de cloro. Ainda como vantagens nós temos, se não houver excesso de cloro, o potencial de formação desses subprodutos, os trialometanos, poderá ser minimizado. O dióxido de cloro, ele é fácil de ser gerado. As propriedades biocidas, elas não são influenciadas pelo pH, ou seja, pela variação do pH. E o dióxido de cloro, ele produz um residual na rede. Como desvantagens, nós temos da sua utilização. A desinfecção utilizando dióxido de cloro produz subprodutos como os cloritos e cloratos, cujos padrões de potabilidade brasileiros são de 0,2 mg por litro, o máximo permitido. Altos custos são associados ao monitoramento de cloritos e cloratos. A luz solar, ela decompõe o dióxido de cloro e pode produzir odores repulsivos em alguns sistemas. Bom, um outro desinfectante utilizado como alternativa ao uso do cloro é o permanganato de potássio. Então, ele é um oxidante eficiente para o controle de sabor e odor da água de consumo e para a oxidação de uma grande variedade de compostos orgânicos e inorgânicos, principalmente ferro e manganês, especialmente quando esses metais encontram-se complexados com a matéria orgânica natural presente na água. Então, o permanganato de potássio, ele também é utilizado no controle de algas em decantadores. É altamente reativo sob condições encontradas nas estações de tratamento de água. Então, este reagente ele pode inativar várias bactérias e vírus. Entretanto, ele não é empregado como desinfectante primário ou secundário, quando aplicado em doses comumente utilizadas em tratamento de água. Altas doses têm elevados custos. Além disso, os resíduos de permanganato de potássio deixam a água rosada. Então, não há estudos sobre a formação de subprodutos com esse método de tratamento. Bom, um outro desinfectante alternativo utilizado é o ozônio. Então, o ozônio ele é uma forma alotrópica do oxigênio, O3, apresenta odor peculiar e irritante, é muito volátil e pouco solúvel em água, sendo pouco estável. Então, o ozônio ele é um potente oxidante
capaz de oxidar compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água, os quais exercerão uma demanda do oxidante antes de ocorrer a desinfecção. Então, por se tratar de um gás instável, a sua produção tem de ser feita no próprio local de aplicação. O ozônio ele é formado pela decomposição do oxigênio molecular. Então, aqui nós temos nessa primeira reação química a decomposição desse oxigênio molecular e posteriormente a combinação de um átomo de oxigênio radicalar com uma molécula de oxigênio formando o ozônio, o O3. Então, o ozônio ele decompõe-se na água espontaneamente por meio de mecanismos complexos, que envolvem a geração de radicais livres hidroxilas, OH-. Então, os dois mecanismos de reação do ozônio na água são a oxidação direta dos compostos pelo ozônio, em valores de pH neutros ou ácidos, e a oxidação de compostos pelos radicais livres, hidroxilas, produzidos durante a decomposição do ozônio em valores de pH básicos. Então, o ozônio ele se decompõe com rapidez, principalmente em temperaturas relativamente elevadas. Na sua aplicação, perde-se cerca de 10% de ozônio por volatilização. Bom, como vantagens da utilização do ozônio como desinfetante, nós temos que ele reduz sabor, odor e cor, é um poderoso oxidante com atuação rápida sobre a matéria orgânica, tem ação rápida sobre as bactérias, não apresenta riscos à saúde humana em caso de doses excessivas, já que o seu tempo de meia-vida é de apenas alguns minutos, destrói fenóis, detergentes e pigmentos e tem rápida ação desinfetante, sendo suficiente um tempo de contato de apenas de 5 a 10 minutos. Além de seu uso, ele pode ser combinado com pós-cloração para eliminar problemas organolépticos decorrentes da existência de material orgânico produtor de gosto e odor na água. Como empecilhos, ou seja, desvantagens para o uso mais intenso do ozônio, principalmente no Brasil, cita-se alguns casos, como é um gás venenoso, de odor irritante, sem cor perceptível, tendo como concentração máxima permissível na atmosfera 0,1 mg por metro cúbico, necessitando-se de mão de obra especializada para a sua manipulação. Não existem técnicas analíticas suficientes, específicas ou sensíveis para o controle de resíduos de forma imediata e eficiente após a sua aplicação, e os custos operacionais utilizando o ozônio, nos quais estão incluídos energia elétrica, instalação e operação, são altos, em torno de 10 a 15 vezes aos do uso de cloro. Bom, agora aqui nós temos um outro processo que é utilizando o ozônio e o peróxido de hidrogênio. Então, no processo utilizando o ozônio e o peróxido de hidrogênio, há um acréscimo na concentração de radicais livres, hidroxilas, em relação ao processo de ozonização, aumentando o potencial de oxidação e desinfecção no tratamento da água. Então, nesse processo, a eficiência da oxidação ela vai ser aumentada pela conversão de moléculas de ozônio, O3, em radicais hidroxilas, OH-, e pelo aprimoramento de transferência do ozônio da fase gasosa para a líquida, aumentando as taxas da reação em geral. Então, ambas as reações do ozônio, elas ocorrerão e competirão pelo substrato,
Portanto, a principal diferença é que a ozonização ela depende em alto grau da oxidação direta da matéria orgânica pelo ozônio, enquanto o peroxônio ele depende principalmente da oxidação do radical hidroxila. Essas foram algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e respondam às atividades avaliativas quando houver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!